Então, Alessandra, foi o que eu estava conversando com o Marcelinho, né? A gente está num momento de empresa em que a gente tem recebido muita informação, sabe? Eu acho que a gente tá até meio over, assim, o tanto de input que a gente está tendo, de coisas a serem feitas, e a gente não tem tido uma clareza para colocar prioridades, assim, como estruturar, né, a nossa startup. E também, assim, do que seria prioritário no nosso momento. Uma das coisas que ele não conseguiu participar da sua mentoria, mas uma das coisas que eu vi que era mais interessante foi assim, o tanto de furada que você conseguiu pincelar naqueles minutos assim de coisa que você falou, gente, isso aqui tá errado, a pessoa vai chegar para vocês oferecendo mundos e fundos, não tá certo, o investidor é que bota dinheiro, não sei o quê, nananã. E a gente está muito nesse momento. A gente tem recebido, né, alguns contatos, a gente tem uma presença nas redes sociais. Um exemplo, né? Uma pessoa foi impactada por um anúncio de um evento que a gente participou, né? Nós somos uma startup de compartilhamento de ingressos, né? A Partilhei. É a primeira do segmento, é uma inovação mesmo. E em um evento que a gente fez em Niterói, né, que a gente participou, uma pessoa foi impactada por um anúncio nosso e entrou em contato com o Marcelo pelo WhatsApp, pelo LinkedIn. LinkedIn e tudo, né? Conta aí, Marcelinho, como é que foi? Isso, ela foi impactada e falou que, pô, curtiu muito a ideia, queria entender melhor. Aí eu respondi ela, a gente marcou, trocou uma ideia e ela trabalha, né, ou fez parte de alguns fundos que investiram. Ela falou que investe também e se mostrou interessada ali em estar com a gente, né? Só que a gente não sabe como seria esse formato, assim, não tem muito claro como que ela poderia nos ajudar entrando de sócio. Na verdade, ela não investiria agora, mas ela queria entrar de sócia, não sei, tá meio... Nossa, super legal a ideia de vocês. Chama Partilhei? Isso. Legal. Olha, eu não sei qual momento vocês estão. Que momento vocês estão? Early stage, começaram agora, tá na ideia, já estão atuando, já tem renda? A gente tem o aplicativo funcionando. Nós fizemos um teste beta, né, por assim dizer, do aplicativo num festival que aconteceu no Rio em maio. E nisso a gente testou a funcionalidade só com convidados. A gente fez a primeira venda aberta ao público em julho e vendemos incríveis 14 ingressos compartilhados pela nossa plataforma. E agora a gente está num evento para a Copa do Mundo, que vai acontecer no estado de Engenhão, no Rio de Janeiro também. E é um evento que vai ter shows e transmissão dos jogos. E aí, qual que é o lance do nosso aplicativo, né? 2 pessoas conseguem compartilhar o mesmo ingresso, sendo que cada um aproveita o seu próprio tempo, né? Então, um evento ali de 12 horas, a pessoa sabe que não quer ficar as 12 horas inteiras de um evento, né, e tudo. Então, sempre tem aquela pessoa que chega mais cedo e vai embora cedo, e o outro que chega na metade do evento e fica até o final. Então, esses seriam 2 opostos complementares na nossa ideia, né? Então, alguém compra o ingresso, já indica o tempo que não vai ficar no evento. Esse tempo que ela não vai ficar vira um novo ingresso compartilhado, né, na nossa plataforma, e aí a pessoa que tem interesse naquela parte compra, o valor da venda volta para esse anfitrião, né, o primeiro a fazer a operação, e a gente fica com a taxa de conveniência, né, dessas vendas. Tá. Olha, eu acho, não sei como está a situação de vocês. Juridicamente, vocês já têm uma empresa funcionando. Sim. No formato, tá o Marcelo e a Paula, só vocês dois. Não, de verdade, o meu contrato social só tem eu. Tá. Olha, eu acho que assim, minhas opiniões aos poucos, tá? Eu faria
memorando de entendimento entre vocês, né? Só tem vocês, né, na empresa? Não, somos 5, tem mais 5, tem um total de 5 sócios e eu. 6. Isso. Eu faria a primeira coisa de tudo, um memorando de entendimento entre vocês, para poder fazer equity, tem que fazer a partilha desse negócio, enfim, antes que... E aí, talvez criar uma empresa mesmo entre vocês, uma limitada, alguma coisa assim. Mas antes disso, vocês já têm dentro da plataforma uma política de privacidade, uma política de uso da plataforma? Temos. Beleza. Um dos nossos sócios, e depois a gente descobriu que isso é uma questão, ele é advogado. Tá. Então, a gente tem uma pessoa do jurídico que também é sócio e está, nesse momento, atuando também como se fosse um consultor jurídico também, né? Isso é uma coisa bem complicada, se a função dele for só jurídico, né? Porque aí tem muito conflito de interesse, porque quem não sabe da parte jurídica acaba ficando na mão de uma pessoa que conhece a parte jurídica. Então, assim, se a função dele for só jurídica, vocês tinham que repensar essa situação, honestamente falando. Porque na minha empresa, minha startup, a minha função era ser CEO mesmo, entendeu? E a parte jurídica eu acabava fazendo ali inicialmente, mas com supervisão de outros colegas advogados, porque acabava gerando um conflito de interesse. Então, quando eu fazia alguma coisa jurídica, eu fazia para a empresa, assim, com terceiros, né? Mas coisas jurídicas entre os sócios é um pouco mais complicado. Mas, enfim, acho que é uma coisa que vocês têm que ver. Eu acho que vocês tinham que fazer um memorando de entendimento entre vocês, para vocês regularem as relações, o papel de cada um e tudo mais. A política de uso e a política de privacidade tem que estar muito, muito adequada mesmo, porque vocês têm recebimento de valores da plataforma, como fica a questão de indenização, responsabilidades, tem que estar tudo muito claro nessa política de uso. Política de uso, na verdade, gente, é um contrato, né, de adesão, porque você não tem como negociar esse contrato, né, porque é um contrato que já está pronto, as partes não negociam. E aí, com esse contrato de adesão, a parte que aderiu, que é o cliente, é a parte que é mais frágil dentro dessa situação, porque não pôde ali negociar as cláusulas. Então, os direitos dela, né, se houver algum problema, o juiz vai relevar muito mais o que aconteceu e dar muito menos peso para aquilo que está escrito no contrato de adesão, por ser um contrato de adesão e não ter a possibilidade de negociação. Então, essa é uma situação. Eu acho que a parte principal hoje de vocês, talvez, seja fazer um memorando de entendimento. O memorando de entendimento a gente tem feito para o pessoal e, olha, eu acho que se eu tivesse feito na minha startup, tinha dado um monte de problema, galera, porque, assim, a gente coloca umas multas, umas coisas meio pesadas, assim, no memorando. A pessoa que começou a questionar aquilo, você já sabe que ela vai dar problema, né? E aí, a gente tava com uma startup com 5 sócios. Ficaram 3 já. Limpou. Eu nem assinei, não consegui assinar o memorando de entendimento entre os 5. Já vou assinar só entre 3, né? Isso é bom, né? Que a gente já entende quem realmente quer participar ali de forma efetiva. Eu queria uma dúvida sobre o Dr. Anderson, né? Que é um nosso sócio que é jurídico. É isso, ele mesmo demonstrou isso há pouco tempo, falando que vê problema nisso por conflito de interesses, entendendo como que então a gente coloca ele em que papel, porque ele é um importante consultor jurídico, porque ele é advogado dos eventos mesmo aqui, ele tem uma experiência em direito do entretenimento muito grande, por isso que eu convidei ele a ser sócio, entendeu? Eu acho que no caso dele, ele pode ficar na parte jurídica para isso, não na parte jurídica de regulação de vocês, para não ter conflito de interesse. Mas aí que tá.
precisaria estabelecer, por isso que é importante o memorando de entendimento, para estabelecer a real função dele, entendeu? Porque o que está acontecendo hoje, Marcelo? Você é o cara que responde por tudo, essas outras pessoas não existem, entendeu? Se der um BO, você tá lascado. Sim. Qualquer coisa que acontecer, é só você o responsável, entendeu? E ao mesmo então assim, é uma pessoa que está fazendo um trabalho para você, que está como sócio também, mas ao mesmo tempo a pessoa não está como sócio. E aí, quais as implicações dela fazer esse procedimento para você? Então, tá uma coisa muito desregulamentada para você, nesse sentido, que aí você fica fragilizado. Ao mesmo tempo, se vier a dar certo, de fato, a startup, o pessoal que está junto com você não está tão guarnecido, então vai rolar uma briga judicial gigantesca, né? Esperem por isso, porque rola mesmo, entendeu? Porque mesmo que não estejam no contrato, vocês têm um contrato hoje que é um contrato verbal. A validade... Deixa eu só atravessar, porque até Monte, de repente, dá uma pincelada em tudo. Quando o Marcelo ele quis montar um conselho administrativo, né? Então ele chamou cada um de uma especialidade, né? E como a partilha ainda era só uma ideia na época, né? Então para poder trocar experiências e tudo, a gente acabou dando 5%, né, Marcelinho? Para cada pessoa desse conselho. Então montou-se um conselho administrativo e essa galera também virou sócia, né? Isso foi documentado e já tivemos reuniões com isso. Então, assim, além de tudo, a gente tem reunião gravada e tem um e-mail. À medida do momento que a coisa foi caminhando, e aí quando o Marcelo me chamou para ser conselheira, eu falei, maravilha, né? Muito legal. Quando ele chamou para ser sócio, eu falei, vou ter que trabalhar. Aí eu comecei a atuar, né? E aí eu vi que, obviamente, nem todo mundo tinha a mesma disponibilidade ou, sei lá, o mesmo interesse, qualquer coisa nesse sentido que eu. Aí eu falei, Marcelinho, a gente tem que começar a separar quem é sócio, quem é conselheiro e quem trabalha, né? Para quando a parte lei começar a render dinheiro, isso não virar um problema, porque além de tudo, somos amigos, entendeu? Gente, vai dar problema. Eu preciso pensar não tem, gente. Assim, eu falo que é o que rola. Eu acho que vocês precisam limpar, né? Precisa limpar isso daí. É o momento. Vamos tentar fazer isso via um memorando de entendimento para ver como que funcionaria essa limpeza. Porque agora, olha que pensar em discutir um memorando de entendimento, colocar umas cláusulas pesadas do povo ter que trabalhar, de não concorrência, porque assim, vocês estão numa situação de totalmente esguarnecido, entendeu? Porque assim, qualquer um pode ir lá e fazer uma parte de lei também. Então tem informações que estão circulando de que é essa propriedade intelectual, entendeu? Tem muita coisa acontecendo que precisa ser regulada o quanto antes, eu penso, entendeu? Porque hoje ainda não tá ganhando dinheiro. Mas ganhou dinheiro, gente, esquece. Ainda hoje vocês conseguem dar uma limpada, exigindo que o povo trabalhe, não trabalhando, colocando multa para quem não trabalhou, com possibilidade de exclusão da pessoa. Vocês precisam fazer esse limpa para ficar só quem trabalha e aí colocar essas pessoas de fato no contrato social, para o Marcelo não ficar com a responsabilidade sozinho dessa bucha, né? Que vai vir empresa dar problema, normal também, entendeu? Mas ele não posso ter pessoas com bônus e só uma com ônus, né? Então, isso precisa ser partilhado. Então, eu acho que tem que rolar, primeiro, já que está com uma política de privacidade, um termo de uso aí, que hoje, nesse momento, é imprescindível para segurar o Marcelo, acho que o foco de vocês seria limpar a empresa. E aí, gente, esse memorando que a gente estava discutindo com essa empresa, era uma empresa de tecnologia, foram 2 meses, gente.
2 meses. Ó, eu me estressei, vou ser honesto com vocês. Porque foi tanta confusão, eu tive que falar com o sócio por sócio separado. Aí a gente chegou num ponto que os sócios pararam de conversar um com o outro, dois. Entendeu? Então, assim, o outro teve um caso também recente, que gente, eu sabia que o menino não queria trabalhar. Tinha certeza que ele não ia trabalhar. Que ele tava pegando um equity muito alto pelo valor que ele tava investindo. E ele tava querendo a propriedade intelectual praticamente do negócio inteiro. Foi uma confusão, enfim. Aí eu peguei e coloquei umas cláusulas bem pesadas, assim, tipo, umas cláusulas bem pesadas. Não tem o quê? O memorando de entendimento dele com a menina tem 1 mês e meio. Ele já pediu pra sair. Porque eu coloquei que se ele não comparecesse às reuniões, ele ia ter uma multa de 5 mil. Sumir. Aí ele não queria trabalhar, ele não queria comparecer à reunião, ele só queria o equity. Aí ele entrou desesperado, foi atrás da menina e falou, como que a gente rescinde, tal. E eu coloquei que não tem possibilidade de devolução do dinheiro. Então, assim, eu acho que talvez, eu honestamente falando, eu não sabia que os memorandos tinham esse papel, sabe? Eu tô achando que eles têm. Eu acho que talvez seja o primeiro passo de vocês. Essa é a minha Outra coisa Que também esse memorando é não vai ser o Dr. Anderson que vai fazer, né? Não pode ser, né? Não, mas a ideia é que não, porque aí você vai ter conflito de interesse mesmo, entendeu? E assim, gente, os termos jurídicos são meio pesados. E aí, assim, se você não tiver uma pessoa de fora que vai esclarecendo para vocês os termos jurídicos, não dá. Legal. O ideal é que vocês tenham uma pessoa separada, uma empresa separada, um escritório que faça esse memorando de entendimento, e um memorando de entendimento para startup, porque é diferente dos memorandos de entendimento normais, assim. Empresa, por exemplo, não faz memorando de entendimento, ela faz um contrato de sócio e tudo mais, um apoio de sócio às vezes, mas startup, ela tem esse diferencial, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais pesada, porque você precisa limpar o pessoal. E aí, acho que não é o momento também de vocês pensarem em investidor, entendeu? Vocês vão reorganizar vocês internamente. O melhor investimento é venda, entendeu? É venda. Então, enquanto vocês puderem segurar sem trazer um investidor fungando no cangote de vocês nesse momento, melhor. Vocês já estão com muita gente. Sim. E aí o que começa a acontecer, assim, você tem, de fato, sei lá, tô chutando, tá? Mas é o que acontece na maioria das vezes. Essa outra startup que eu tinha, eram 5 pessoas, gente, só 2 trabalham. A gente também. Exato. Só que o que acontece? A hora que vai dividir, isso daí, ele tem hoje não está incomodando necessariamente tanto quanto vai incomodar a hora que estiver lucrando. Porque aí você vai ter que dividir coisa com gente que não está trabalhando. De duas uma, ou vai parar de trabalhar, porque eu não acho justo ficar trabalhando com os outros, isso é normal, qualquer ser humano faria isso, ou vocês vão arrebentar a startup de uma outra forma. Porque ninguém fica trabalhando de graça pro outro, gente. Ninguém fica. Então vocês vão ter que, ou vocês vão parar de trabalhar, ou vocês vão ficar com tantos conflitos internos por conta de querer ficar pressionando pessoas que não vão trabalhar, que não tem o que fazer, e aí vocês vão deixar a startup de lado. Que foi o que aconteceu. Tem 2 meses que essa startup ela não funciona mais, porque eles estão em conflito. Então eu acho que vocês precisam fazer isso mesmo, porque... E outra coisa, vocês vão dividindo muito equity, o que acontece? A hora que vocês realmente precisarem de um investimento para alavancar o negócio de vocês, que aí é uma outra etapa, entendeu? Porque vocês estão no MVP hoje, né? Vocês estão fazendo um teste aí do grupo de vocês, voltando e aprimorando. A empresa vai estar com tanto equity separado que a hora que vier uma empresa real de investimento, ela não vai querer investir. Porque quem de fato trabalha
não vai ganhar nada, entendeu? Tá com um equity tão baixo que para ela aquilo não interessa. Ela quer quem trabalha, ela quer quem faz a empresa ir para frente, entendeu? Ela não quer ficar pagando para gente que não trabalha. Então, isso. Deixa eu te perguntar, porque nesse momento, vocês estão conseguindo ouvir? Nesse momento, a gente, o Marcelo é o único que investe, que está fazendo o aporte, né, financeiro na empresa. E ele, a gente está entrando numa limitação já, né? Obviamente não é todo o dinheiro do mundo. Né? Então, ele tinha já uma previsão de quanto ele gostaria de estar investindo nesse momento inicial, né? E aí estamos andando com isso. Outra possibilidade que a gente está pensando a gente está querendo estar cada vez mais em contato com esses investidores maiores, mesmo que compram uma parte da empresa e tudo, para a gente poder ter um fôlego novo. E outra ideia que o Marcelo teve foi que ele tinha tirado mais ou menos um período sabático para ficar só pela partilheira. Mas como ele é uma pessoa muito importante no mercado, o pessoal fica abordando ele, então ele está querendo então eu volto a produzir eventos, mas a pessoa que me contratar, de alguma forma, tem que favorecer a partilheira no evento dela. Queria, sim, sobre como refrescar essa circulação de dinheiro, sabe? O que você pensa sobre isso? Precisa primeiro organizar vocês, não tem o que fazer, até para receber aporte, porque você tem que fazer due diligence. Para você receber o aporte, você tem que receber o ideal nesse momento é o tal do FFF, né? Friends, Family Foods, né? É a melhor coisa, que aí não suja o equity da empresa, não detona nada. Mas se vocês estão querendo uma coisa maior, vocês têm que limpar tudo isso, porque a empresa vai exigir um due diligence, ela vai exigir uma empresa minimamente estruturada, entendeu? Ela vai exigir um apoio de sócios, ela vai ter outras exigências. Então, assim, vocês precisam limpar a empresa. Para qualquer coisa que vocês vão fazer agora, vocês vão limpar a empresa. E assim, gente, não existe isso que sai tem essa coisa, né? De colocar gente que não tá colocando dinheiro. Se não tá colocando dinheiro, você não tem nem que tá, né? Vamos combinar. A real é essa, entendeu? Então, assim, a não ser que a pessoa seja, assim, muito fundamental para o negócio. É muito fundamental. Ela não tem grana, muito fundamental. Mas é uma pessoa, né, gente? Não é 5, entendeu? Fora isso, não aportou grana, o ideal é que a pessoa não esteja no quadro societário. O que a gente tem? A gente tem um monte de... E eu imagino como vocês devem estar perdidos, porque quando eu comecei com essa coisa também fiquei super perdida, que você faz milhões de cursos, faz um monte de aceleração, um monte de isso que lá, cada um fala uma coisa. Mas a maior parte disso, de todos os programas, né? Realmente é um pouquinho mais real, é o I'm Founder, entendeu? Que é mais pé no chão. E o pessoal que é da Baita, aceleração que é de Campinas, que é um pouco pé no chão também. Entendeu? O restante, a galera não é de startup, a galera não entende como que funciona o mercado, fica com umas ideias muito loucas de falar para ficar colocando, você tem que ter na sua sociedade uma pessoa que seja do administrativo, uma pessoa que seja do comercial. Não, você contrata essas pessoas, gente, né? Glória a Deus, dá para contratar? Não existe isso, não tem que ter essas pessoas dentro do seu quadro, entendeu? Porque quem diz que essas pessoas entendem o que você está fazendo e quem diz que assim, você não demite sócio é muito difícil, entendeu? Se essa pessoa não está trabalhando, você joga ela fora, sabe? Tem uma startup que a gente está trabalhando. Um dos caras, ele não investiu grana, só que ele investiu laboratório, ele investiu reagente, ele investiu outras coisas. E ele é um investidor. E os outros sócios queriam que ele ficasse trabalhando. E eu falei, olha, ele não vai trabalhar, o investimento dele é esse, ele já deixou claro a expertise dele e vocês realmente precisam dele. Aí é um outro negócio, sabe? E tem dois que trabalham de fato. E aí agora eles entenderam isso e a empresa começou a seguir, entendeu? Então, vocês precisam voltar agora, olhar para dentro desse startup de vocês, pensar quais são as funções de todo mundo, escrever as funções de todo mundo,
Vê se faz sentido esse povo ficar, se não faz sentido esse povo ficar. É isso, vocês têm que estruturar para poder avançar, para poder sair de onde vocês estão, senão vocês vão começar a meter os pés pelas mãos, entendeu? Porque colocar mais uma pessoa dentro de um local que já tem 6, como que fica esses equity, gente? Como que fica o valuation da empresa de vocês? Qual é o valor real da empresa de vocês? Isso vai impactar em tudo que vocês vão fazer no futuro. Então, minha dica para vocês é estruturar internamente a princípio com o memorando de entendimento, ficar um períodozinho com esse memorando, entendeu? Ver se de fato, sei lá, a gente sempre coloca 1 ano no memorando, mas, gente, 2 meses, 3 meses, pouco, né? Já vazou. E aí você já consegue limpar essa galera, aí faz um contrato social só com quem ficou, vinculativo ao memorando de entendimento, que vai virar um acordo de sócio, porque também tem um outro problema, né, gente? A pessoa começa a trabalhar durante o memorando de entendimento, dá aquele sanguezinho, né, para poder entrar no contrato social. Aí ela assinou o contrato social, você nunca mais vai ver aquele ser humano também. Há uma chance, entendeu? Então você já tem que fazer um treco vinculativo com um acordo de sócios e um contrato social que permita a retirada desse ser humano de forma extrajudicial para não sujar o nome da empresa no judiciário. Que aí, filho, para pegar a corte depois, com a empresa suja, é difícil. Entendeu? E aí, legalmente, como é que fica esse período? Vamos dizer, vamos fazer um memorando agora. Isso zera tudo do passado? Eu acho que aí é um processo de negociação que vocês vão ter que ter com essa galera, entendeu? Entendi. O ideal era zerar tudo do passado e recomeçar e ver qual é que é, porque se a galera já não está trabalhando hoje, como você já vai enfiar esses equity para esse povo? Porque, assim, na verdade, isso foi a gente entendeu que isso era importante a partir do momento que a gente foi tendo na MFAO esse tipo de relato que foi o seu, entendeu? O que é o papel de cada um, que o Smart, essa coisa a gente, eu, por exemplo, aqui entro com Smart Money, jogo e conhecimento, como que seria, sabe? E o pessoal que foi convidado para contribuir enquanto o projeto ainda estava saindo do papel. Agora que realmente precisa, sei lá, de ter a gente teve um evento de 12 horas, né, que eu estava trabalhando como assessora de imprensa do evento, e o Marcelo ficou sentado embaixo do sol 12 horas seguidas lendo ingresso, entendeu? Então, assim, nesse momento a gente precisa de pessoas até para isso, para, me rende aqui enquanto eu vou almoçar rapidinho, sabe? E não que as pessoas não estejam fazendo de má fé, porque nunca foi exigido delas que elas trabalhassem. Só que agora a gente precisa não ter que contratar uma promotora para ficar no nosso stand, por exemplo. Entendeu? Pagar R$300 para alguém, sendo que a gente teria 6 pessoas potencialmente capazes de estar num stand. Então, assim que foi abrindo, né, um pouquinho a nossa mente para poder realmente estruturar melhor. Até quando você falou que os investidores não veem com bons olhos um monte de gente que não colocou grana mesmo no projeto, aí foi o que eu comentei com a Marcela, acho que é bom a gente conversar com ela para entender, assim, o que é essencial a gente fazer agora, porque a gente fica muito focado em fazer um pitch maneiro, né, em ter coisas bonitas para mostrar, mas e na hora que vier, sei lá, o cara do Shark Tank e investir na gente, né, como é que fica, sabe? Eu acho que essa é a menor das preocupações, para ser bem honesta para você. A preocupação de vocês tem que ser ver como que foi feito esse contrato. Dependendo do jeito que ele foi feito, vai ter que colocar essas pessoas dentro desse memorando de entendimento com esses equities, deixar e colocar atividades para elas não realizando essas atividades, aí você vai limpando, entendeu? Aí você vai limpando. Eu acho que para vocês, nesse momento, a melhor estratégia a ser feita é ter alguém, né, um escritório que trabalhe com startup, que possa olhar esse contrato anterior de vocês para entender o que foi feito e, a partir dele, pensar uma estratégia jurídica para vocês arrumarem a empresa minimamente, antes de fazer qualquer outra coisa.
Acho que essa... E no caso a Laura faz esse tipo de Sim, a gente serviço. faz esse tipo de prestação de serviços. Mas eu não vejo uma forma, no contexto de vocês, eu acho que vocês têm que arrumar. Tô pensando no contexto de vocês. Eu acho que tem que olhar esse contrato, entendeu? Entender o que foi feito e a partir dele fazer uma atuação. Porque assim, um pouco mais estruturado na startup, o que você faz? Você faz um pool de equity para investidor, entendeu? Você deixa ali, ó, 15% do equity vai para investidor. E aí você tem como que vai ser a redução, né? Quanto que o Marcelo tem hoje, e aí quando entrar alguém, vai reduzir do Marcelo, vai reduzir de todo mundo, entendeu? Então, essas coisas têm que estar muito bem definidas para deixar assim, a empresa sustentável no futuro próximo. Porque, cara, o Marcelo ficar sozinho trabalhando 12 horas, só, não tem quem aguenta isso por muito tempo, entendeu? E aí vocês têm um puta negócio que vai acabar. É isso. Marcelo vai ter que voltar a trabalhar. O projeto podia estar andando muito mais rápido, as coisas podiam estar acontecendo, mas o interno tá zoado, entendeu? Eu acho que sem arrumar um interno, acho difícil fazer qualquer outra coisa, assim, sabe? Acho que é enfiar pé pela mão mesmo, assim, os pés pelas mãos. Acho que a ideia é vocês organizarem internamente, dar um trabalho, entendeu? Isso. É isso, gente. A gente ficou 2 meses organizando essa startup, sabe? E foi 2 meses porque, assim, tinha o Centelha da FAPESP fungando no cangote, que é 11/11, tinha que ter uma empresa aberta. Se não fosse, eu acho que a gente tava discutindo esse povo até hoje. Literalmente, entendeu? Então, redefinir tudo. Redefinir tudo. Redefine, arruma, vai dar trabalho, mas vai ser um alívio gigantesco saber de fato com quem vocês podem contar. Ah, não, tenho certeza. É ótimo ouvir a opinião de fora. Realmente a gente estava começando, não tinha a experiência de mercado aí, de negócios. Então, erramos sim algumas coisas e acho que está em tempo ainda de corrigir. Gente, é normal errar, entendeu? É normal porque eu acho que, assim, primeiro que é um mundo novo, né? A gente pegou esse modelo americano de startup, que no Brasil tem uma burocracia desgraçada que impede que as coisas sejam tão fáceis como é no exterior, entendeu? E a galera não se atenta para isso. Os programas de aceleração, os programas voltados para startup, são a maioria feitos por pessoas que não têm startup. Então, sim, isso dificulta muito todo o processo. Os programas do Sebrae são ótimos, mas é empresa, não é startup. Então, eles não conseguem ajudar as startups de fato. Então, assim, não sei também como se vocês poderiam ter feito algo diferente do que vocês fizeram, sendo que não tem uma informação a partir disso. É isso, eu tive essa mentoria da Baita, o Renato Toy. Acho que se não fosse o Renato, eu nem sei o que tinha acontecido com a gente antes, porque ele que foi, sabe, realmente mentorando a gente, assim, pegou no colo. A gente tinha um outro advisor, um conselheiro, que ele falou: olha que vocês virarem uma sociedade anônima, ou mesmo uma limitada, estiver mais estruturado, eu entro no conselho de vocês, mas eu nem vou querer receber. Ele fazia mentoria pra gente nesses termos, entendeu? Então também, quando tem um advisor, eu sou advisor, tenho não sei o que lá, e aí quer um percentual da empresa, pula fora, entendeu? Pula fora porque esse cara não vai trabalhar, ele quer só um percentual da empresa, tá de olho no momento que vocês vão vender essa empresa no futuro e quanto que ele vai ter a partir disso sem ter feito absolutamente nada. Então, isso é muito comum também, tem muita gente aproveitadora no mercado. Tem um cara que procurou a gente como investidor aqui do ecossistema de São Carlos, e ele queria que a gente arrumasse, né, desse uma olhada no contrato dele de investimento.
Aí a gente falou que não tinha, aquele contrato era impossível, que a gente não advogaria para ele com aquele contrato. Gente, praticamente se a startup fosse vendida, a startup não tinha nada. Só ele ganharia. Só que assim, ele colocou uns termos jurídicos super complexos, a gente que é da área não conseguia entender. E aí, assim, imagina a startup, tem um monte de startup que assinou. Entendeu? Sem ter noção do que podia acontecer. Então, essa parte também de investimento, tem uma situação de investimento em startup que a galera quer só ganhar. Investimento é risco. Se você não quer ter risco e perder, vai investir, né? Vai comprar fundo imobiliário, né? Vai comprar tesouro direto, vai outra coisa. Porque startup é investimento de risco. Então, assim, tem startup aqui do nosso ecossistema que está devolvendo dinheiro para investidor, Marcelo. Porque não deu contrato, e aí passaram-se 2 anos, ela está tendo que devolver todo o valor que foi investido com juros e correção. Isso é louco. Exato, entendeu? Então, assim, um outro que aqui de Ribeirão Preto pegou 25% da empresa para poder virar advogado da empresa, com a história de que ele advogaria para a empresa. Ele nunca advogou para a empresa, e aí os investidores entraram na startup e falaram, você tem que tirar esse cara. E aí, o que a menina teve que fazer? Ela teve que pegar, negociar com o advogado, acho que ela pagou 20 mil reais para ele sair. Então, 20 mil reais do investimento que ela recebeu, já teve que ser direcionado para pagar o cara, senão os investidores não aportariam. Então, são essas, eu estou contando isso para vocês terem um pouco de ideia do funcionamento do negócio, porque é um mundo meio cão, sabe? Então, se não tiver minimamente ali assegurado, você apanha muito. Apanha bastante, viu, gente, na real. E não é culpa de vocês, porque quem entende disso, entendeu? Quase ninguém. Mas essa eu falei, tem que ser alguém que passou pelo mesmo perrengue, porque não tem literatura para isso, né? Você não tem. Eu fiz um curso de direito para startup, o cara não era de startup, mas assim, mesmo no curso não trazia realidade, porque assim, não tem direito para startup, entendeu? Na realidade é o direito do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, são esses direitos, só que eles têm que ser adaptados para uma situação de startup. Que aí você tem lei de liberdade econômica, você consegue fazer algumas coisas, mas não tem um direito próprio para startup. A porcaria do marco regulatório de startup não regulou nada, entendeu? Então não tem uma coisa que você possa fazer ali. O que eu dou de dica mesmo, dentro do que eu passei, e se eu soubesse como dessa situação, eu teria feito lá atrás o meu memorando de entendimento. Por quê? Porque quando eu fui fazer o acordo de sócio, a empresa já estava criada. E aí, eu tive que dar aquele equity que estava dentro do meu contrato social, e a pessoa que foi assinar o acordo de sócios não quis um monte de cláusula. E aí eu fiquei na mão dela, porque era melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E aí quem investiu dinheiro se ferrou, porque eu tive que deixar um acordo de sócios ruim para todo mundo, senão a menina não ia assinar. 6 meses depois a menina saiu. Aí, tive a sorte que eu tinha colocado que ela não receberia nada, quem saísse nos 5 anos tinha uma cláusula lock-up, não receberia nada para não quebrar a empresa. Aí, tirei ela, só que aí, nisso eu já tive que gastar de novo para refazer o contrato social, numa dessas, entendeu? Então, assim, gente, uma coisa eu falo para vocês como advogada, quando é o seu que tá na reta, você não raciocina, entendeu? Então, assim, tanto que a gente, como advogado, a gente não advoga pra gente, porque você tem todo um processo também de envolvimento emocional. E aí, naquele momento, eu falei, confiei numa menina que tava para entrar, não fiz o memorando de entendimento com ela, fiz a mudança no contrato social. Quando saiu a mudança no contrato social, a menina já tinha saído do Cataliso, ela já estava recebendo uma bolsa. Ela falou, não assino, quero ser empregada. Eu tive que desmontar a empresa, porque senão eu ia ficar com uma dívida trabalhista, entendeu?
Então, é um negócio que é muito... As relações humanas... E essa menina, gente, ela é de extrema confiança. Entendeu? Relação humana, envolveu dinheiro... Até então, a menina tava uma belezinha. Envolveu o dinheiro do Catalisa, era tudo, dava 9 mil e pouco. Eu vou. A menina, não vou. Não assinou. Ou seja, eu paguei à toa o negócio do contrato social. Mudei o que dava... Só gastei dinheiro, entendeu? Pra isso. E ainda tive que gastar pra poder fechar o negócio. Tá funcionando, mas eu tive que tirar a CNPJ. Que tem esse compromisso de 1 ano até maio do ano que vem. Então, minha opinião é essa. Façam esses documentos pra limpar. Não cometam o erro que eu cometi, entendeu? De fazer depois. É isso. Achamos ótimo aí sua mentoria, né? A gente já tinha falado um pouco desse assunto na última reunião de sócios, que a gente precisava resolver a nossa sociedade, né? Formalizar. Mas não tínhamos esse entendimento, né? Que não poderia ser o Dr. Anderson e tudo mais, por falta de experiência mesmo. Agora vou conversar com a Paulinha, ver se a gente toca aí com vocês esse memorando. Não, tranquilo, gente. O que vocês precisarem aí, a Paula tá com o meu contato, podem procurar a gente a gente ajuda aí da melhor forma possível para fazer a documentação e tudo mais, até com outras mentorias também, porque a gente, né, tem um pouco de experiência aí e dá para ajudar aí quando tem uns perrengues. Tá bom, Alessandra. Muito bom, obrigado. Obrigada, Alessandra. Obrigada mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.